adoração, celebração, exaltação ao nome do Senhor, cantando a nossa esperança, e a nossa esperança é Cristo Jesus, que um dia voltará em glória, em poder, para nos dar bênçãos eternas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu quero agradecer ao convite que o Departamento dos Adolescentes fez a nós, né, para estarmos aqui trabalhando essa temática. Parabenizar, né, a turma por essa iniciativa de realização da EBF e trabalhar esse tema, né, um tema profundo, como já foi dito por Felipe, complexo, mas é a palavra de Deus e nós precisamos realmente procurar compreender, entender e crer aquilo que Deus revela por sua palavra de Gênesis a Apocalipse. Então, o meu desafio nesta noite é falar a respeito das 7 taças da ira de Deus. E para isso, nós estaremos meditando em 2 capítulos do Apocalipse. O capítulo 15, que prepara o contexto, e o capítulo 16, que de fato descreve as taças da ira de Deus. Tá bom, irmãos? Então, vamos lá? Estão preparados? Então, vamos abrir as nossas Bíblias no texto do Apocalipse, no capítulo de número 15, e nós vamos estar lendo, inicialmente vamos ler o versículo de número 1. Apocalipse 15, versículo de número 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Vamos fazer uma oração, pedindo que Deus fale conosco. Pai, somos gratos a Ti por esse momento que temos para meditarmos na Tua santa palavra, que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, ilumina nossa mente, ensina-nos a Tua palavra e aplica no nosso coração esta palavra, nos edifica, suplicamos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria bem rapidamente de apresentar uma visão panorâmica da mensagem do Apocalipse. O Apocalipse, ele, nos capítulos 1 e 3, nos apresentam as igrejas que surgem como a ação do Espírito Santo de Deus por intermédio da palavra, a palavra que é pregada, e no poder do Espírito vidas são salvas, transformadas, igrejas são levantadas e sustentadas pela graça de Deus. Então é isso que nós vemos nos versos de 1 a 3. Nos capítulos de 1 a 3, os capítulos de Apocalipse 4 a 7 nos mostra que a igreja, que é o povo de Deus, enfrenta perseguições. A igreja foi perseguida, está sendo perseguida e será perseguida até que Jesus Cristo volte. Então, o que o Apocalipse 4 a 7 nos mostra é exatamente a realidade da tribulação, da perseguição, das lutas que a igreja enfrenta enquanto Jesus não voltar. Os capítulos de 8 a 11 do Apocalipse nos mostra a realidade do juízo de Deus contra o mundo perseguidor. Deus está agindo na história, tanto para sustentar a igreja, para fortalecer o seu povo, mas para também manifestar juízos, advertências contra um mundo ímpio. É o que o Apocalipse chama de as trombetas, que é uma descrição simbólica das advertências de Deus contra o mundo ímpio, contra o mundo perseguidor. Isso nós lemos no Apocalipse, capítulo 8 a 11, as trombetas de Deus. No Apocalipse, do 12 ao 14, nós observamos que o conflito que a igreja enfrenta com o mundo reflete um conflito mais profundo, que é o conflito entre Cristo e Satanás. É o que nós vemos no Apocalipse, do 12 ao 14. E aí agora nós chegamos ao capítulo 15 e 16 do Apocalipse. E o capítulo 15 e 16 vai exatamente nos mostrar o que acontece na história quando os seres humanos se recusam a ouvir as advertências de Deus.
As trombetas foram tocadas no capítulo 8 a 11. As trombetas, como disse, são advertências de Deus, juízos parciais de Deus que estão sendo aplicados no mundo ímpio. O que o capítulo 15 e 16 vai nos mostrar é exatamente o que acontece quando este mundo recusa a ouvir as trombetas de Deus. Quando é que este mundo se recusa a ouvir as advertências de Deus, chamando-os ao arrependimento. E é exatamente isso que nós vemos no capítulo 15 e 16. As taças da ira de Deus sendo derramadas sobre o mundo ímpio, sobre o mundo impenitente, sobre o mundo que se recusa a ouvir as advertências de Deus. Então, se as trombetas são as advertências, as taças, portanto, são a consumação da ira. As taças, na linguagem apocalíptica, é um símbolo da consumação da ira de Deus. O comentarista William Hendricks, ele diz assim: sempre que na história o iníquo falha em arrepender-se e em responder às manifestações iniciais e parciais da ira de Deus nos seus julgamentos, segue-se uma conclusiva efusão de ira. É conclusiva, ainda que não seja completa até o dia do juízo. Então, o que são as taças? É o derramar da ira conclusiva de Deus contra um mundo ímpio, um mundo que se recusa a ouvir as suas advertências. Veja que no Apocalipse 9, quando é descrita a quinta trombeta, no versículo de número 21, diz assim: nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. O capítulo 9 descreve a trombeta, a advertência, o alerta. Mas os homens ímpios se recusam a arrependerem-se, a quebrantarem o seu coração e clamarem a misericórdia de Deus. E aí nós vamos ver, portanto, no capítulo 16, não veremos mais a trombeta, mas taças, que é uma expressão simbólica do derramar da ira completa de Deus sobre um mundo impenitente que se recusa a ouvir o evangelho da graça do Senhor. Uma outra informação importante é que as taças, elas correm paralelas às demais visões. Entendemos que nesta dispensação, que vai da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo, Deus está derramando as suas taças. Deus está derramando o seu juízo. Da primeira à segunda vinda, trombetas de advertência também estão sendo tocadas, mas também taças de juízo estão sendo derramadas. Entendemos que quanto mais se aproximar a vinda de Cristo, esse derramar de juízo e de ira de Deus se intensificará, preparando o mundo para a volta gloriosa de Cristo e para o juízo final. E é exatamente isso que nós vamos ver no capítulo 16. Porque as 5 primeiras taças são 7 taças que são derramadas. As 5 primeiras taças, elas estão preparando o mundo para a volta de Cristo e para o juízo final. Mas isso não significa dizer que essas taças só serão derramadas no final dos tempos. Elas já estão sendo derramadas, mas intensificarão. Esse derramar se intensificará com a proximidade da volta de Cristo e com o juízo final. Então, diante dessas informações introdutórias, iremos ao texto bíblico de Apocalipse, capítulo de número 15. Como disse e como já foi anunciado, as taças, elas são descritas no capítulo 16. Mas por que é importante nós lermos o capítulo 15? Porque o capítulo 15, ele descreve o contexto. Ele mostra o contexto maior do derramar dessas taças. Então, por favor, acompanhe comigo o texto sagrado que se encontra no Apocalipse. Nós vamos ler dos versos iniciais aqui, do verso 1 ao 4.
Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, castigos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Veja que João tem esta visão, claro que a linguagem é simbólica, portanto é uma visão apocalíptica e, portanto, simbólica, mas que está apontando para a consumação, para a concretização final da manifestação do juízo de Deus e da ira de Deus. Então ele vê estes anjos que estão ali com os 7 últimos flagelos. Interessante porque a linguagem apocalíptica, ela se parece muito com um filme. Porque João, ele começa a descrever uma cena e de repente ele suspende esta cena e apresenta uma outra cena. É o que nós vamos ver exatamente na descrição do capítulo 15 do Apocalipse. Ele nos apresenta esta visão, como ele diz aqui, grande e admirável, de 7 anjos com os últimos 7 flagelos. Nós aguardamos que logo no versículo 2 ele nos apresente então o agir desses 7 anjos. Mas ele suspende a cena e nos apresenta uma outra cena. Ele nos conduz ao futuro. Ele nos leva então a ver o que está acontecendo com a igreja, nos versos 2 ao 4. Ele diz assim, acompanhe comigo no capítulo 15 do Apocalipse, versículo de número 2. Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta. Lembrando que a besta também é um símbolo apocalíptico que aponta para a ideia de um governo e de uma sociedade que se opõe a Deus e ao Evangelho. Mas ele diz que ele vê na praia uma multidão de pessoas que venceram a besta, o falso profeta, o anticristo, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Então veja o que João faz, ele nos descreve, numa perspectiva, digamos assim, futurista, de que há uma multidão de pessoas que venceram os opositores do reino de Deus. Eles estão com harpas em suas mãos. Harpas na Bíblia e no Apocalipse, especialmente, é um símbolo de vitória. Então João vê na praia uma multidão louvando a Deus, adorando a Deus pela vitória alcançada. Essa linguagem que nós vemos no versículo de número 2 nos lembra muito o Êxodo, quando depois da travessia do Mar Vermelho, depois que Moisés atravessa o Mar Vermelho e o exército egípcio é morto, é ali afundado ali sobre as águas do Mar Vermelho, no outro lado o povo de Deus canta, Êxodo 15, versículo 1 em diante, é o cântico de Moisés. E eles cantam a vitória que Deus efetuou sobre o seu povo, dando a eles salvação e livramento. E aqui João vai ver, não Moisés, olhando para o futuro, mas ele vê a igreja do Senhor que canta a vitória efetuada pelo poder de Deus. A igreja venceu o mal, a igreja venceu a besta, a igreja venceu todas as forças opositoras contra a obra do Senhor. E ela canta vitoriosa. Veja o que diz o versículo 3. E entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Ou seja, eles cantam o que Moisés cantou, porque o que aconteceu com Moisés foi vitória também de Deus e do Cordeiro, e ela simboliza o que aconteceu com Moisés e com o povo de Deus no passado, era um símbolo, era um sinal do que de fato ocorrerá e ocorreu através de Cristo, o Cordeiro vencedor, que nos concede vitória absoluta, total e plena contra a morte, o inferno, o pecado e todos os adversários e opositores do reino de Deus, de Cristo e do Senhor.
Então ele vê a igreja cantando o cântico do Antigo Testamento, mas um cântico também baseado no Novo Testamento e, acima de tudo, na obra de Cristo, no sangue derramado na cruz do Calvário, que garante a vitória da igreja e a bênção do povo de Deus. É um cântico centrado em Cristo, o Cordeiro, é um cântico centrado em Deus. Porque toda a vitória que desfrutamos, todas as bênçãos que possuímos, toda a salvação, né, que a nossa alma desfruta tanto no presente como no futuro, é dádiva da obra de Cristo, garantida pelo poder de Deus. Portanto, é um cântico de vitória, é um cântico cristocêntrico, é um cântico teológico, porque anuncia os atributos de Deus, a grandeza de Deus, a fidelidade de Deus, que se manifestou no passado, continua se manifestando no presente e se manifestará no futuro em glória, através de Cristo e da sua igreja. Olha o conteúdo do cântico, nós vemos no versículo 3. Ele diz assim: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Anteriormente, João havia descrito muita oposição, né, das forças opressoras e perseguidoras do povo de Deus. Mas através do cântico ele diz: o Senhor continua reinando. E Ele está no comando da história e da sua igreja. E a vitória está garantida pelo Cordeiro, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, para nos fazer um povo mais do que vencedor. Verso 4, quem não temerá e não glorificará teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então, como eu disse, é uma cena cinematográfica. No versículo 1 ele abre apresentando os 7 anjos com os últimos 7 flagelos, mas ele não descreve imediatamente a cena dos 7 anjos, ele faz uma espécie de parêntese para nos mostrar a realidade da igreja em Cristo, garantida pelo Cordeiro. E então, no verso 5, ele volta para descrever a respeito dos 7 anjos. Portanto, o verso 1 está diretamente ligado ao versículo 5 do capítulo 15, que diz assim: depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Testemunho é a lei. Isso aponta também para uma linguagem do Antigo Testamento. No tabernáculo havia lei. E o tabernáculo era um símbolo da presença de Deus. E Deus revela o seu caráter e a sua vontade por intermédio da sua palavra. Deus revela a sua presença por intermédio da sua palavra, da sua lei. Verso 6 do capítulo 15. E os 7 anjos, que tinham os 7 flagelos, saíram do santuário. Isso aponta para a ideia de que aqueles anjos estão agindo sob a ordem do Senhor, sob a autoridade de Deus. Eles saem do santuário, eles saem da presença de Deus. É uma linguagem figurada. Eles estão vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. O verso 7 diz: então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro. Então esses 7 anjos recebem 7 taças de ouro e elas vão ser cheias da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos. Então, numa linguagem apocalíptica, simbólica, João recebe do Senhor esta visão que contempla 7 anjos, e 7 anjos recebem 7 taças, que são como pratos de ouro, e dentro dessas taças, elas serão enchidas da cólera de Deus, e este Deus é eterno, e a sua ira é eterna, e o seu juízo não terá fim. Então, diante desta visão dos anjos e das taças, versículo 8, o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Então nós vemos aí o santuário se enchendo da fumaça.
uma coisa interessante que nós aprendemos ao ler o Apocalipse é que a linguagem do Apocalipse ela se assemelha em muitas partes à linguagem do Antigo Testamento. Em vários momentos, Deus manifesta a sua presença enchendo o templo de fumaça. A fumaça era um símbolo da glória de Deus, do poder de Deus, mas em outros contextos, a fumaça também é uma expressão da ira de Deus, dos atributos de Deus. Deus é poderoso, Deus é glorioso, Deus é santo, Deus é justo. E ele adverte o ímpio. E se o ímpio se recusa a ouvir as advertências do Senhor, este Deus que é justo e santo derramará a sua ira, a sua cólera como expressão de sua santidade e de sua justiça. Bem, e aí nós vamos para o capítulo de número 16, que é a descrição, então, das taças da ira. Como disse inicialmente, é importante nós fazermos sempre essa ligação entre trombetas, do capítulo 8 ao 11, e taças, do capítulo 15 ao 16. Porque as trombetas, elas já são expressões da ira e da justiça de Deus, são advertências. Mas elas são parciais e serão recusadas pelo mundo ímpio. As taças, por outro lado, elas são expressões conclusivas. Então, se as trombetas são manifestações parciais da ira, as taças são manifestações conclusivas da ira de Deus. Então, o Apocalipse capítulo 16 nos descreve então as 7 taças. Vejamos cada uma dessas e com a graça de Deus entendamos a sua mensagem. A primeira taça está no versículo de número 2. Vamos ler ainda o verso 1. Ouvi ainda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Observe que uma voz ressoa do santuário. Esta voz é grande. A maioria dos comentaristas compreendem que esta grande voz é exatamente a voz de Deus, que está pleno no santuário. E a ação dos anjos está submetida a esta voz, a este comando. Eles não estão agindo de maneira autônoma, eles estão agindo como instrumentos do próprio Deus, como mensageiros e realizadores da vontade santa e justa de Deus contra o mundo ímpio. E aí o Senhor diz que eles devem derramar pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Lembrando, irmãos, que no Apocalipse o número 7 é um número também importante, porque é um símbolo de completude, de perfeição. Então, quando diz que as 7 taças da ira é a consumação, é a plenitude da manifestação do juízo de Deus. E aí nós vemos a primeira taça que está no versículo 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras, feridas malignas e perniciosas, mas aqui nós precisamos observar algumas importantes informações. Primeiro, ele diz que essa taça é derramada sobre a terra, mas atinge os homens, mas não indistintamente. São os homens que têm a marca da besta. E aí há toda uma polêmica a respeito do que seria esta marca na besta, né? Alguns vão dizer que é um chip, né? E etc. Irmãos, eu entendo que ter a marca da besta tem a ver, acima de tudo, com ter uma vida comprometida com a oposição a Deus, com opor-se ao Evangelho, rejeitar as boas novas de salvação em Cristo Jesus, se associar com o mundo que se opõe ao reino de Deus, aos valores do reino de Deus. Por isso que ele diz que
os portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Portanto, a marca da besta está associada a culto, a adoração, a dedicação. Eles estão dedicados à besta. E a besta, conforme nós sabemos, que é um símbolo apocalíptico de uma sociedade secularizada, que rejeita a lei do Senhor, os valores do reino de Deus. Há uma religião que se institui em oposição a Cristo, que promove o anticristo, que promove valores que não glorificam a Cristo, o reino de Deus. Então a marca da besta tem a ver, primordialmente, eu entendo, acredito, com exatamente esta postura espiritual, moral, ética. Por isso que diz que a marca da besta, no capítulo 13, versículo de número 15, ele diz exatamente que ela está na fronte e nas mãos. Ou seja, em tudo que eu penso, em tudo que eu faço, no que eu escrevo, no que eu realizo, ou seja, toda a minha produção, seja ela intelectual, cultural, artística, ela está em parceria com o que é demoníaco, com o que é anticristão, com o que promove não os valores do reino, do evangelho, mas com aquilo que não glorifica a Deus e que não promove o reino de Deus e a glória do Senhor. Então ele diz que esta primeira taça, ela vai ser derramada sobre estes homens. E neles vão produzir úlceras malignas e perniciosas. Há um exemplo interessante que nós encontramos em Atos, só para a gente dar uma olhada no outro texto, é Atos capítulo 12. Versículo de número 23, que diz assim: no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Isso aqui, irmãos, é a descrição da morte de Herodes. Herodes estava em seu belo discurso, procurando acima de tudo promover a si mesmo, e de repente Deus derrama sobre ele uma taça de ira. Ele é ali imediatamente, conforme nos diz o versículo 23, no mesmo instante o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Então veja como este exemplo de Atos 12, versículo 23, se parece com a descrição da taça que é derramada. Porque diz que ela é derramada sobre os adoradores da imagem da besta e que tem a marca, e úlceras malignas são apresentadas sobre estes indivíduos. O comentarista bíblico William Hendricks, ele vai dizer que para alguns, ou melhor, a taça para alguns é a trombeta para outros. Ou seja, se pensarmos no exemplo de Herodes, diante daquele discurso que não glorifica a Deus, a taça da ira de Deus foi derramada sobre ele. Mas de repente aquela taça sobre ele é uma advertência para aqueles que estavam perto, no sentido de que eles perceberam que Deus é realmente um Deus santo e que deve ser em tudo glorificado, e que eu preciso ser advertido em minhas atitudes que não glorificam ao Senhor. Uma outra importante observação que precisamos fazer ainda nessa primeira taça é que o texto diz que ela será derramada pela terra, e os homens portadores da marca da besta serão atingidos por essa primeira taça. É importante, irmãos, fazermos uma distinção entre as aflições do crente e as taças da ira. O nosso sofrimento não é resultado da taça da ira sobre Deus. Se você realmente é um crente, você nunca vai dizer: eu estou sofrendo, a taça da ira de Deus está sobre a minha cabeça. Esse entendimento é equivocado. Porque em Cristo nós já fomos libertos da ira. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que, porque nós estamos em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz que
em Cristo nós somos salvos da ira presente e da ira vindoura. Aí você diz, mas pastor, por que o crente sofre também? O sofrimento na vida do crente não é taça de ira, é instrumento de Deus em nós para nos santificar, nos aperfeiçoar. E nós vemos no Apocalipse que muitos estão morrendo, não porque a taça da ira está sendo derramada sobre a cabeça deles, mas no Apocalipse muitos crentes estão morrendo por causa da sua fidelidade ao Evangelho. E a sua morte é uma expressão de fidelidade, portanto, de vitória e não de derrota. Então, o nosso entendimento do sofrimento não deve ser associado ao entendimento do sofrimento no ímpio. Porque a Bíblia diz que o sofrimento na cabeça do ímpio é ira de Deus, é juízo de Deus. Mas o sofrimento na vida de um cristão verdadeiro é Deus agindo em nós para nos aperfeiçoar ou expressão da nossa fidelidade à lei do Senhor, ao Evangelho, à palavra do nosso Deus. Nós vemos isso em outros momentos, né, no Apocalipse, como Apocalipse 6:9, Apocalipse 13, versículo 11. Vou ler bem rapidinho aqui Apocalipse 6:9, que diz assim: quando ele abriu o quinto selo, viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então, há crentes sendo mortos como mártires, fiéis. Então, é importante fazermos esta distinção. Vamos então à segunda taça, versículo de número 3. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Então, mais uma expressão de consumação e completude da ira de Deus. Lá no Apocalipse 8, irmãos, diz que a trombeta tocou, e quando a trombeta tocou, as águas dos mares, a terça parte da água do mar se tornou em sangue. Aqui não vemos mais a terça parte sendo citada. Aqui diz que as águas do mar foram atingidas e todo ser vivente que havia no mar. É uma descrição na linguagem apocalíptica de um grande desastre marítimo, como expressão da ira de Deus. Vejamos então a terceira taça, capítulo 4, ou melhor, versículo 4. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então, a anterior fala do mar, aqui fala das águas doces, né, das fontes das águas, e diz que elas se tornaram em sangue. Uma importante informação é que quando nós lemos a respeito das taças, nós percebemos como elas se assemelham às trombetas, mas ao mesmo tempo nós percebemos como tanto as trombetas como as taças se assemelham às pragas do Egito. Algumas dessas trombetas do capítulo 8 ao 11, como também das taças, capítulo 15 e 16, são assemelhadas às pragas do Egito, mas agora de maneira muito mais intensa, muito mais profunda, como expressão da ira e da justiça de Deus, que foi o que aconteceu exatamente no Êxodo. O que são as pragas no Êxodo, no Egito? É uma expressão do juízo de Deus contra a opressão, contra a escravidão, contra o pecado, contra o ímpio, contra o mal. E o que é que nós vemos aqui no Apocalipse? Também a mesma coisa, porque Deus ele é imutável em seus atributos, em suas perfeições. Ele continua sendo justo, santo, a sua lei, a sua palavra continua sendo a verdade. E o critério de juízo de Deus é o seu caráter e a sua palavra. E ele está manifestando o seu juízo contra um mundo impenitente, né, que não se converte diante das advertências e da pregação do Evangelho. E é exatamente isso que o anjo diz, versículo 5. Diante de todos esses juízos, ele diz assim: então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. O próprio anjo declara que as atitudes de Deus são atitudes de justiça. Ele está executando como justo juiz de toda a terra a sua
ira, a sua justiça santa. E o anjo aqui reconhece isso, que um dia, ou neste instante aqui, a justiça de Deus está sendo executada contra o ímpio e contra a impiedade, contra o pecado e o pecador e contra todo o mal. Mas não só o anjo declara isso. Verso 7 diz: ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O altar está falando. É uma linguagem simbólica, é uma linguagem apocalíptica. Mas o que nos ajuda a entender essa expressão é o capítulo 6 do Apocalipse, versículo de número 9. Porque no capítulo 6, no versículo 9, nós lemos: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então você lê isso aqui, no capítulo 6, os mártires estão clamando, pedindo a Deus que execute justiça. E no capítulo 16, eles veem que Deus está, de fato, executando juízo, executando justiça. O justo juiz de toda a terra estabeleceu um dia que, de fato, executará a sua equilibrada e santa justiça. É isso aqui que nós vemos no capítulo 16, versículo 7. No 6 eles oram e no 16 eles contemplam a ira de Deus sendo realizada. Vejamos então a quarta taça, no versículo de número 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. É interessante, irmãos, porque mesmo eles sendo alvos dessa manifestação de juízo, em momento algum eles se convertem, nem pela dor. A gente às vezes diz assim, tem gente que não vai se converter pelo amor, vai se converter pela dor. Mas esses indivíduos, os seus corações estão tão endurecidos, são tão impenitentes, que mesmo diante da dor, eles continuam blasfemando e não se convertem. Porque, na verdade, o que converte o coração de um homem é a ação do Espírito Santo de Deus, é o poder do Espírito. O sofrimento pelo sofrimento não é capaz de transformar a nossa vida e regenerar o nosso coração. Regeneração é fruto da ação do Espírito, do poder da graça de Deus em Cristo Jesus. E por mais castigo, por mais disciplina, por mais dor que estes homens estejam recebendo, em vez de reconhecerem o seu pecado e que estão colhendo o fruto do seu próprio, das suas próprias escolhas e pecados, em vez de reconhecer o seu pecado e clamarem a misericórdia de Deus, eles continuam endurecidos e blasfemando. Eles até reconhecem que a autoridade de tudo isto vem de Deus, que é a mão de Deus, é a ação de Deus, mas não se convertem. O pastor Hernandes Dias, comentando esse versículo, ele diz assim: as pessoas atingidas reconheceram tratar-se de uma ação divina, mas seus corações são tão endurecidos que, ao invés de caírem de joelhos diante de Deus, eles blasfemam o seu nome e teimosos se recusam a se arrependerem e lhe darem glória. Vamos então para a quinta taça, versículo 10. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E aí você vê a quinta taça agora atingindo o que ele chama aqui de o trono da besta. O governo anticristão é despedaçado. A estrutura
de uma sociedade que se organiza contra Deus, os seus valores, é atingida. É isso que João contempla, a ira de Deus, trazendo assim um desmonte de algo que parecia tão glorioso, tão brilhante, e aí se percebe a sua treva, conforme diz aqui, tornou-se em trevas, e os homens mordiam a língua por causa da dor que sentiam. Ou seja, no versículo 11 diz, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias. Eles estão angustiados diante daquele governo que outrora eles tanto apoiavam e tanto, né, havia uma relação recíproca. Então eles veem este trono sendo destruído e, portanto, as suas vidas, os seus planos, os seus ideais que estavam em harmonia com esse trono também sendo destruído. Daí o motivo da angústia. E eles blasfemam contra Deus. E aí se junta a úlcera da primeira taça. Ele cita aqui as úlceras, né, que causaram dor, mas agora não é meramente uma dor física, é também uma angústia que tem a ver com a quebra, né, dos projetos, dos sonhos de uma sociedade ateia, anticristã, bem-sucedida. E aí Deus mostra que esse projeto é desfeito, é desmontado, é destruído, como Babel um dia foi derrubada, assim o trono da besta será derrubado. E eles blasfemam. É outra citação que eu gostaria de apresentar, do comentário do pastor Hernandes Lopes. Os ímpios não são transformados por meio do sofrimento. Ao contrário, se fazem ainda mais iníquos. Novamente, não há qualquer traço de arrependimento. Novamente, não há qualquer traço de arrependimento. Eles preferem morder a língua a gritar, nós pecamos. Quanto mais severos os juízos, tanto mais duros os corações. Porque é exatamente isso que nós lemos no versículo 11. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam e não se arrependeram de suas obras. Vamos então para a sexta taça. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates. A sexta taça, meus irmãos, é a descrição do Armagedon. Armagedon é uma figura apocalíptica que descreve uma grande batalha. Armagedon é uma batalha em que descreve o povo de Deus enfrentando um inimigo muito mais forte, muito mais poderoso, mas que de repente o povo de Deus recebe do Senhor socorro, vitória, livramento. Então, de certa maneira, nós temos no Antigo Testamento alguns, entre aspas, Armagedons, que são símbolos do grande e último Armagedon, da grande e última batalha que ocorrerá com a volta de Cristo. Então, o que nós temos aqui é uma descrição apocalíptica da volta gloriosa de Cristo, como uma ação interventora de Deus na história sobre o seu povo, concedendo vitória à igreja. Apesar dos seus terríveis, poderosos inimigos, a igreja é vencedora, porque há um Cristo que intervém, há um Cristo que vem para trazer vitória à sua igreja. Por exemplo, no Antigo Testamento você tem várias batalhas em que aparentemente o povo de Deus iria ser facilmente derrotado. Na época de Débora e Baraque, quando eles vão enfrentar os cananitas são um povo muito poderoso, com carros de ferro. A vitória dos cananitas era certa, mas de repente o Senhor intervém ali com poder, dando vitória ao seu povo. Outro exemplo, quando Senaqueribe se levanta contra o rei Ezequias, era uma vitória fácil e certa de Senaqueribe, mas Deus veio com intervenção e com um só anjo, num só dia, 185.000 soldados de Senaqueribe foram mortos e o povo de Deus venceu. Então você vê, digamos assim, expressões de batalhas onde aparentemente o povo de Deus estaria fracassando, mas por causa de Deus e da intervenção de Deus, o povo de Deus vence. Isso é Armagedon. E é exatamente isso que nós vemos aqui no Apocalipse 16. Os reis se juntando com a besta, o falso profeta,
poderes políticos, econômicos e espirituais se arquitetando para destruir o povo de Deus. Mas de repente a trombeta toca e Jesus vem com glória e poder para conceder vitória ao seu povo. Veja o que diz o verso 12. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Agora a taça, de certa maneira, ela vai preparar este ambiente. Porque diz que as águas secaram do rio Eufrates. O rio Eufrates é o rio que ficava fazendo fronteira entre Israel e os povos inimigos, os povos pagãos. E de repente o rio seca, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então, verso 13. Vi sair da boca do dragão, da boca da besta, o dragão é Satanás, a besta é um governo anticristão, e da boca do falso profeta, a religião anticristã, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Ele descreve ali 3 espíritos imundos, rãs, asquerosos. E aí ele explica no versículo 14, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, manifestam poder. Veja o que eles vão fazer. Eles se dirigem a quem? Aos reis do mundo inteiro. Então, há uma junção entre forças humanas, políticas, com forças também diabólicas, demoníacas, numa terrível junção de forças que se aliam para combater a Cristo e ao seu povo. Porque olha o que diz o versículo 14. Se dirigiram aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eles se juntam para batalhar contra Deus. Eles se juntam para se opor ao povo de Deus. Pule para o 16, verso 16. Então, os ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Essa palavra lembra exatamente a palavra Megido, que foi a batalha que aconteceu com Débora e Baraque no vale. Veja que o exército demoníaco, junto com os reis humanos, estão preparados para combater o próprio Deus e o povo de Deus. Mas de repente, olha o versículo 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Percebem, irmãos? A taça descreve exatamente esse preparar de um mundo ímpio, altamente direcionado e influenciado por forças diabólicas, demoníacas, dispostos a arruinar e destruir o povo de Deus. Mas de repente o versículo 5 nos descreve a vinda do rei, a volta gloriosa de Jesus, que veio para vencer e desfazer todas as artimanhas do mal, toda a cilada que Satanás preparou é desfeita, é destruída pelo poder que há em Cristo Jesus. E finalmente, nós vemos aí a 7ª taça. Então, veja, a 6ª taça, ela descreveu aí, em parêntese, no versículo 15, a volta de Cristo. E a 7ª taça, portanto, vai descrever o quê? O juízo final. Exatamente o que nós vamos ver em linguagem apocalíptica. Aquele que vem, estabelece juízo, derrama ira, repreende todo o mal. E nos capítulos seguintes, isso vai se ampliar, essa descrição desse juízo final, especialmente no capítulo 19. Vejamos então a 7ª taça, que diz, verso 17. Então, derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo, feito está feito, é derramada no ar, então ninguém escapa do ar, nenhum homem ímpio. E aí ele vai descrevendo em linguagem apocalíptica essa ação de juízo de Deus, e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e correu grande terremoto, como nunca houve igual desde o que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, ou seja, as estruturas são abaladas. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. A Babilônia é
despedaçada. As cidades que se apoiam a ela, ao seu trono, também são atingidas. E o verso 19 diz: e lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Ou seja, o centro do poder de uma sociedade secular, ateia e opositora a Deus e ao Evangelho está sendo arruinado, despedaçado. Eles estão sendo forçados a tomar o cálice da ira de Deus como um ato de justiça e de juízo de Deus. Portanto, a 7ª taça é uma descrição apocalíptica do juízo final, da ira de Deus que é derramada sobre um mundo ímpio, impenitente, que não poderá ter escapatória. Todas as ilhas fugiram, verso 20, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, mais ou menos 50 quilos. Ou seja, uma chuva de pedras de 50 quilos caindo na cabeça dos homens. Ou seja, entendendo que é uma linguagem simbólica. É uma linguagem, nós não podemos pensar de maneira literal, mas é uma linguagem simbólica que quer expressar ira completa, consumação da cólera de Deus contra o mundo que rejeita o Evangelho, que não quer ouvir as advertências do Senhor. As trombetas estão tocando, mas o homem continua na sua dureza, na sua impiedade. E aí vem o dia da ira do Senhor. E a única maneira de escapar é ligado a Cristo. Porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. E aqui, irmãos, eu encerro essa palavra dizendo o seguinte: a única maneira de escaparmos da ira é nos abrigando em Cristo. Somente em Cristo nós seremos salvos da ira vindoura. Corra para Cristo, entregue sua vida a Cristo, porque sem Cristo, fora de Cristo, distante de Cristo, a cabeça do homem está debaixo da ira de Deus. O dia do juízo virá. Tenha paciência, que o justo juiz um dia executará justiça e juízo. Confie em Deus, em sua soberania. Prepare o seu coração. Por isso que ele diz que aquele que crê, prepara-se, prepare a sua alma, prepare o seu coração, prepare a sua vida, porque aquele que prometeu é fiel, ele voltará. E diz que ele virá como um ladrão, porque muitos não estão esperando, mas que a vinda do rei, para mim e para ti, não seja como a vinda de um ladrão, mas seja a vinda do noivo, porque nós estamos aguardando com expectativa que a trombeta toque e o nosso rei volte em glória. E aí sim, haverá um novo céu e uma nova terra, e reinará alegria, paz e justiça na presença do Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Um grande abraço.